Nós vamos falar na videoaula de hoje sobre características e formação dos rios. Uma parte introdutória. Então, como a gente já comentou nas outras aulas, a limnologia tem uma grande conexão, interface aí com geologia, com geomorfologia e esses campos aí do conhecimento contribuem muito para o entendimento dos rios, né? Os rios também recebem entrada de nutrientes, né? Um aspecto muito importante. E nós vamos compreender os rios dentro do contexto das bacias hidrográficas, né? Os rios formam uma bacia hidrográfica, geralmente. A foto da Pissarra já estava aí, geógrafo brasileiro muito importante, relevantes contribuições aí no campo da geografia. Os rios que tem um conceito muito bacana, muito importante para a gente se amparar e prosseguir, né? Então, os rios que formam um sistema hidrográfico hierarquizado compõem a rede hidrográfica e ocupam uma bacia hidrográfica, o conjunto territorial de terras banhadas ou percorridas por uma rede hidrográfica. Então, é um conceito aí trazido aí por Abissab. Então, temos os formatos aí dos rios. Vamos entender aqui como drenagens, né? Então, essas drenagens compõem uma bacia hidrográfica, né? Drenagem paralela, aqui a gente vê alguns rios aqui correndo paralelamente. Essa segunda forma aqui é dendrítica, né? Tem um rio principal que ele se subdivide e as subdivisões parecem dedos, né? Que vão se ramificando. Aqui é em baioneta, né? Drenagem em baioneta. A quarta forma aqui é angular, né? Tem um padrão geométrico e constante, a ramificação em ângulo, né? Praticamente aqui de 90 graus, né? Enfim, tem um padrão de angulação aqui na divisa, na ramificação. Esse aqui também é retangular, né? A drenagem retangular, então as divisões aqui formam retângulos. Temos a drenagem radial, os rios nascem aqui em volta de uma espécie de círculo e dali partem as drenagens dessa área circular. Aqui é uma forma muito comum, muito constante, que é a drenagem dendrítica, né? Os rios em forma aqui de ondulações, né? Então é o formato dendrítico com meandros, né? Outra forma aqui é a drenagem anastomosada, né? Lembra vasos anastomosados, né? Essa rede aqui imbricada, né? Conecta com outra parte, né? O padrão anastomosado. E aqui de novo uma drenagem anular, né? É muito parecida com a que a gente viu antes. De um centro que partem as drenagens e algumas ramificações, vejam que elas assumem aqui uma disposição transversal, né? Okay. Aqui é uma foto do rio Maratauã. Maratauã é um afluente do rio Parnaíba. Nasce lá na divisa dos municípios de Altos e José de Freitas, Piauí.
passa por Barras, né? Município de Barras, passa ali por uma área urbana, e veja aqui que ele tem esse formato em curva, né? Então nasce lá praticamente na linha do horizonte, aqui como no caso dessa foto, né? E dá para ver que ele não é reto aqui, ele é em curva, algo que lembra o padrão anastomosado que a gente viu. Aqui é o rio Igaraçu, que banha a cidade de Parnaíba, e também ele é curvo, né? Ele tem as suas curvas, os seus meandros aí. Aqui os tipos de bacias de drenagem, né? Nós temos a drenagem exorreica, que a característica dela é de uma drenagem aberta, e o destino dessas águas correntes é em rio perenes e periódicos. Nós temos a drenagem endorreica, que é a característica da drenagem uma drenagem fechada, e o destino das águas é em rios periódicos. Nós temos a drenagem arreica, característica dela é a drenagem difusa, desértica, e o destino das águas correntes é em rios esporádicos. Outro tipo de drenagem é a drenagem criptorreica, que a característica da drenagem é a drenagem kárstica. E o destino das águas correntes são os rios subterrâneos e labirintos subterrâneos. Os rios fazem parte aí dos sistemas continentais, né? Então sofrem constante alteração provocada pelas bacias hidrográficas, né? E são formas transitórias de paisagens, né? Os sistemas continentais, né, são preenchidos por sedimentos contribuintes da bacia hidrográfica. Então isso está relacionado com a erosão. Sedimentos são provenientes do processo erosivo. O material acumulado, outro aspecto é o material acumulado em transporte de vento. Também a deposição por ação de ventos e marés. E o material biológico com estruturas depositado no lago, né, nos restos com carbonatos fósforo, por exemplo. Então, os lagos tipo lago de ferradura, né? Os lagos que se formam paralelo ou bem próximo do corpo dos rios, né? Então, os rios são chamados de ecossistemas lóticos, né? Então envolve aí rios e riachos. São águas correntes que são definidas do ponto de vista hidrológico como uma calha, tem uma calha, né, uma espécie de linha ali que é onde é mais profundo, né, no qual é transportada a descarga de água superficial, né, sistemas abertos. Então, essa linha mais funda que percorre o rio, geralmente lá mais ou menos no meio, né, é a calha, onde é a parte mais profunda. Então ali vão habitar peixes, anfíbios, nos rios, né? Peixes, anfíbios, grande variedade de invertebrados aquáticos, né? Alguns desses invertebrados aí são larvas de insetos, né? Como Aedes, Culex, Ocleroratus, entre outros. E vai ter um componente aí dos rios muito importante, um componente biológico aí, compõe a comunidade biológica aí que é muito importante. É o perifito. O perifito se caracteriza como sendo um conjunto de micro-organismos que envolve algas, bactérias, fungos e animais. Ali também tem junto detritos orgânicos e inorgânicos aderidos a substratos artificiais ou naturais, vivos ou mortos, sendo considerado um biofilme que se desenvolve em superfícies submersas ou úmidas. Esses substratos são colonizados pela comunidade perifítica, né? Então a imagem aí mostra microalgas perifíticas, né? O chamado fitoperifíton. Aqui uma rocha, uma pedra
de rio coberta aí por perifito. Aqui um perifito cobrindo aqui madeira, galho aí, submerso aí no rio, parcialmente submerso. E aqui as algas que compõem o perifiltro. Bom, por que falar do perifiltro aqui? Porque ele é considerado um dos principais produtores primários nos ecossistemas aquáticos continentais e tropicais, principalmente em ambientes rasos, como córregos, riachos e lagoas costeiras, nos quais pode chegar a contribuir com cerca de 70 a 85% da produção primária total. Bom, tem uns aspectos físicos aí que são considerados aí para estudo dos rios, né, a questão de volume, velocidade, né? Então, o volume total de água que passa em determinado ponto do rio pode ser calculado a partir de Q igual a LPU, onde L é a largura do rio, P a profundidade média no ponto considerado e U a velocidade da corrente em metros cúbicos por segundo. A partir disso, determina-se a carga transportada em quilos por metro cúbicos por segundo. Outro aspecto que se é muito levado em consideração é a questão do fluxo laminar, que é o deslocamento paralelo de camadas de água no eixo vertical. Dependendo aí da velocidade, tá? O fluxo pode ser turbulento, com completa mistura do que tem dentro do rio, a parte sólida, né, que está dissolvida. Então o rio ele é dinâmico, rio é movimento, né, movimento de água. Então ele ele faz transporte, então ocorre um processo de transporte dentro do rio. Então, com isso, nós vamos encontrar características que interferem no transporte de material e na carga, que são largura e profundidade do canal do rio, velocidade da corrente, rugosidade do sedimento, grau de sinuosidade do rio e seus principais tributários. Então, tem um material fino em suspensão, né, que é o mais leve, menos denso, que é carregado. Um material um pouquinho mais denso, que fica dissolvido na água, né, sais minerais são carregados pelo rio. É um material pesado, mais denso, mais pesado, pedras de médio, grande porte, enfim, que rolam dentro do rio aos poucos, né, de acordo com o movimento, e clastros ou pedras menores que vão sendo carregadas no movimento tipo saltatório, né, as pequenas pedras que são carregadas com o curso do rio, em direção à foz. Aqui é um gráfico que relaciona a velocidade em centímetro por segundo, de 0 a quase 1000 a 1000, e outro tamanho, né, de 0,001 milímetro até 1000 milímetros. Então, comparando aqui com argila, com silt, com areia fina, areia grossa, pedra e seixo, cascalho, pedregulho, né? E aí nós temos o material mais leve, claro que ele tem uma velocidade maior, né, de ser carregado, né, de transporte. Com o aumento do tamanho do material, há uma queda na velocidade, né? E essa curva aqui da erosão, né,
mostra essa queda aqui com velocidade da erosão, por exemplo, a partir do silt, da areia fina, né? E aqui quase na areia grossa, e depois essa velocidade ela sobe um pouco, sofre uma aceleração, aliás, e é maior nas pedras, seixos e cascalhos até os pedregulhos. Tá? Uma relação entre velocidade média da corrente na água a 1 metro de profundidade e o tamanho da granulação mineral que pode ser erudida de um leito de material de tamanho similar. Vale a pena também dar uma pausa aí e dar uma analisada aí também nesse gráfico. Outro aspecto é o perfil longitudinal e a classificação da rede de drenagem. O perfil longitudinal dos rios e riachos começa com um declive mais acentuado e com sinuosidade ajusante. Tá? Então tem a superfície, por onde a água escorre, e ela vai passando no fundo do rio existem barreiras. E às vezes essas barreiras acumulam poças, né? Elas sempre acumulam poças, né, naturais, e quando o nível do rio está baixo, essas barreiras ficam evidentes. Aqui o rio com sinuosidades, né? Então sempre tem as curvas, áreas onde os sedimentos são depositados, né? E então tem esse elemento de barreira e poça, né? Aqui essa imagem aqui da direita mostra o Rio Longá lá na Cachoeira do Urubu, aqui no Piauí, e mostra essas barreiras, certo? Então, quando o nível do rio é mais baixo, ficam evidentes essas barreiras. Aqui também, ó, as barreiras das rochas e a água que se acumula nessas poças. Então, os elementos existentes nos rios, né, nós temos as cabeceiras, né, onde nascem os rios, e eles vão descendo, o rio desce, enfim, vai percorrendo aí o seu trajetório, passa por regiões de cascatas, vai recebendo afluentes, né? Então aqui o curso principal recebe os tributários, vai passando por regiões de curvamento e tem os meandros que são formados, formação de lagos de ferradura, né? Meandro abandonado são esses lagos de ferradura, que eram porções que eram conectadas com o rio, até o foz ou a delta. Então o curso do rio é dividido em alto curso, o rio é dividido num alto curso, curso alto, curso médio e curso baixo. Então, os rios formam aí as bacias hidrográficas, né? No caso, a bacia amazônica, que está mostrando à direita. Então, cada bacia é uma unidade hidrológica. Então, é delimitada pelos divisores de água, ou interflúvio, que são montanhas, cadeias de montanhas, enfim. E supõe-se de um único ponto de saída. Agora a gente pode falar da hierarquia de drenagem, proposta por Strahler em 1952. Classificou lá os rios em ordens, né? Então, rios de primeira ordem, que são aqueles que não recebem nenhum afluente. 2 rios de primeira ordem já bastam para que a partir de sua confluência seja formado um rio de segunda ordem. A confluência de 2 rios de segunda ordem define um de terceira e assim por diante. Quando 2 rios de ordens hierárquicas diferentes juntam-se, prevalece a maior ordem. Bom, por exemplo, na área de nascente aqui, né? Primeiro se encontrou com o primeiro, forma o segundo. Primeiro com o primeiro, forma o segundo. Primeiro com o primeiro, forma o segundo. Segundo com o segundo, forma um maior, que é o de terceiro. O de terceira com o segundo, forma o
terceira ordem, certo? Seguindo aqui, terceira com segunda, permanece o de terceira. Aí vem um outro braço de rio aqui de segunda ordem, que se encontra com esse de terceira. Ok, permanece. O de quarta se encontra com o de terceira e aqui já é o de quarta ordem no final. Então podendo chegar aí a pelo menos a sexta ordem. Aqui é a classificação dos rios, com base nas características de descarga, área de drenagem e largura. Nós temos rios muito grandes, até rios de nascente, né? Então, os rios muito grandes, por exemplo, acima de 10 mil metros cúbicos por segundo. Ocupa uma área de drenagem de acima de 10 a 5 km quadrados e a largura do rio tem de 1.500 metros. A ordem do rio, por exemplo, aqui, acima da 10ª ordem. Aí, aí os valores vão reduzindo até entre a primeira e a terceira ordem, né, dos rios de nascente. Aqui uma rede de drenagem, né, ilustrando-se a classificação dos tributários, tá, da primeira, né, até a quarta ordem. Aí essa imagem mostra onde foi tomada a medida de fluxo, já na porção, já na área de quarta ordem. Falamos desses meandros, e aqui então flutuações de nível e o ciclo de descarga. Então, como foi falado, o rio carrega material dissolvido, material fino, enfim, areia, depósito, e esse material ele vai sendo depositado também ao longo do curso do rio, e é depositado nas margens, de acordo com a dinâmica hidrológica aqui do movimento, né, da água. Então, ele é carregado aqui, tudo trazido pela essa seta grande, aqui está a linha de velocidade máxima, né, a direção, e na margem aqui esse material tende a ficar depositado. Então tem uma margem de ter maior velocidade e a outra que o material se deposita, né? Então áreas de máxima velocidade de deposição, de erosão e meandros do rio, né? Então é um material que é resultado de erosão e com esse movimento do rio a erosão continua. Então, 3 partes ou cursos, como foi comentado. Dessa forma, o rio é dividido em 3 regiões geomorfológicas distintas. Tamanho dos sistemas lóticos. Os rios têm cabeceira, médio curso e baixo curso. Cabeceira são as nascentes, rios de ordem de 1 a 3. Nas cabeceiras existe uma elevada dependência das contribuições terrestres de material orgânico, biomassa vegetal, por exemplo, com pouca ou nenhuma produção fotossintética, onde a razão produção-respiração, ali P sobre R, é menor que 1. Ou seja, maior a respiração do que produção primária. No médio curso, onde vamos encontrar rios de ordens 4 a 6, neste trecho do rio existe uma menor dependência da contribuição direta dos ecossistemas terrestres. Em contrapartida, existe uma maior produção primária por algas e macrófitas aquáticas vasculares, além do material orgânico oriundo das correntes a montante, sendo produção maior do que a respiração. Produção P sobre R maior que 1. Baixo curso, ordens maior do que 6, geralmente grandes rios estuários,
tendem a ser turvos, com grande carga de sedimentos oriundos de todos os processos de montante, e apesar de possuírem comunidades envolvidas de plâncton, a respiração excede a produção, com razão, produção sobre respiração menor que 1. Aqui um mapa do rio do Piauí, destacando aí a bacia do rio Parnaíba. O rio Parnaíba nasce, né, nos contrafortes da Chapada das Mangabeiras, sul dos estados do Maranhão e Piauí, que atualmente é preservada pelo Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. O rio nasce numa altitude de 700 metros, na confluência principalmente de 3 cursos d'água: o Água Quente, na divisa do Piauí com o Maranhão, o Curriola e o Lontra, no Piauí. Percorre cerca de 1.450 quilômetros até a sua desembocadura no Oceano Atlântico. Então, compreende os 3 cursos: o Alto Parnaíba, está aqui essa área em rosa, roseada, das nascentes, né, do Parque Nacional das Nascentes, inclusive, até a barragem de Boa Esperança. O Médio Parnaíba, que vai da barragem até a foz do Poti, né, onde o Poti deságua ali no Rio Parnaíba, né, ali em Teresina, né, tem um parque ali, parque das Águas, né? Enfim, tem um parque ali, um ponto turístico muito bacana lá em Teresina, né? Tem aquela estátua lá do Cabeça de Cuia, enfim, muito legal visitar lá. E ali é o encontro, né, onde o Poti deságua encontra o Rio Parnaíba. E o Baixo Parnaíba, da foz desse encontro aí do Poti com o Parnaíba até o Oceano Atlântico, até o Delta.